todas as outras tragédias que eu fui, a gente chegava, fazia análise de risco, fazia um planejamento e começava a trabalhar. E eu me lembro quando eu cheguei aí em Canoas, né, a gente desembarcou na base aérea de Canoas, se olhava para um lado, olhava para o outro, isso já do avião, quando a gente se aproximou do avião da Força Aérea Brasileira, e passava na cabeça, caramba, isso aqui só Deus resolve. Assim, é uma sensação de algo devastador, sabe? Assim, o que eu vi aí, eu acho que eu não verei nos próximos anos da minha vida. Espero que não veja, sabe? Porque Te foi um fenômeno chocou, da então? natureza. Muito. Eu fiquei, no primeiro momento, a gente se choca, somos seres humanos, né? Temos sentimentos, e apesar de sermos profissionais, mas ao ver o que estava acontecendo aí, eu olhei assim, meu Deus, o que que a gente vai fazer aqui? Porque era muita coisa para fazer. Olá, eu sou Paula Barcelos, jornalista e editora da revista Emergência, e este é o programa Emergência Entrevista, o nosso bate-papo quinzenal com personalidades do setor de emergência. E hoje a gente conversa com o médico Leonardo Gomes. O Dr. Leonardo entrou no SAMU Recife em 2007 e desde 2008 até hoje é coordenador geral do órgão. Também já atuou como médico do SAMU Alagoas, de 2005 a 2007. É ainda coordenador do Aeromédico da Força Nacional do SUS. São quase 20 anos de APH e mais de 15 à frente do SAMU Recife. Olá, doutor. Seja bem-vindo ao programa. Oi, Paula. Obrigado pelo convite, a todos aí do Emergência Entrevista. Muito feliz com o convite para a gente bater um papo aqui hoje, um pouquinho da minha jornada nesses quase 20 anos, como você falou, de urgência e emergência no pré-hospitalar móvel, né? Então, algo, uma paixão que eu tenho. Que bom poder dividir com você e com todas as pessoas que acompanham o Emergência Entrevista. É uma satisfação conversar com o senhor. E a gente vai começar querendo saber mais do doutor Leonardo. Como é que foi a entrada na medicina de emergência? Como é que foi a entrada no APH? O que te chamou para esse mundo? Eu tenho na minha formação como cirurgião geral e urologista, né? Então o trauma desde a residência e eu digo até na faculdade, né? A gente quando tinha na época primeiros socorros, né? Era uma cadeira que não era obrigatória na minha época de estudante de medicina, mas por curiosidade eu fiz o estágio e plantei uma semente. Acho que eu digo isso, né? Eu estudei na era pré-SAMU 92, né? O SAMU nasceu depois que eu me formei, né? E assim que eu me formei, o SAMU começou a funcionar no Brasil, né, de forma desse padrão que nós temos até hoje, e vi a primeira ambulância passar por mim em Alagoas, né? Eu morava em Alagoas na época, fazia minha residência de cirurgia geral e, e me arrepiei, sabe assim, sabe aquela zoada da sirene e eu falei, cara, eu acho que esse ambiente difícil de rua, de uma casa, né, de uma ponte, de uma estrada, de uma rodovia, fazer medicina nesse local, com tanta diversidade, você faz a diferença muito grande na vida de uma pessoa. Então, eu me recordo que a primeira vez que eu vi uma ambulância, aquelas pessoas com essa farda que eu estou usando aqui hoje, eu falei, eu quero ter uma dessa um dia e quero trabalhar nisso. Foi quando que lá em 2005, né, eu procurei o SAMU Alagoas e entreguei meu currículo. Foi bem engraçado essa passagem, porque eu era muito jovem na época e não tinha a menor ideia de como seria essa contratação. E tinha uma página no meu currículo na época, né? Só para com curiosidade. Eu levei essa única página debaixo do braço e quando eu cheguei lá no SAMU Alagoas, tinha um supervisor na porta na hora e era o supervisor do call center, não era o supervisor do serviço. E para mim é tipo assim, como se fosse uma coincidência de fatores, sabe? Eu falei, caramba, tá vendo que eu tenho que trabalhar no SAMU? Eu encontrei com o supervisor na porta do SAMU no dia que eu fui levar meu currículo. Imagine a ingenuidade na época. E não consegui entrar, logicamente, porque não se contrata dessa forma. Fiz um processo seletivo à época, passei e comecei a trilhar meu caminho no pré-hospitalar.
no SAMU Alagoas, do qual eu tenho muito orgulho, né, faz parte da minha história ter iniciado lá, e eu dei meus primeiros passos de entender o que era o pré-hospitalar móvel, que é encantador, é fascinante, e nele eu estou há quase 20 anos, completando agora no final do ano, os 20 anos de formado, que eu trabalho até hoje. E E assim era, e era foi. como o senhor imaginava? Olha, não tanto, menos talvez menos romantizado como eu imaginava, porque assim, lógico que a gente é preparado para isso. O ambiente pré-hospitalar é um ambiente bem difícil e daí a necessidade de uma formação adequada, de você ter treinamento para aquilo, você ter o dom de fazer também é importante. Você tem que gostar. A gente sempre diz que se você está no pré-hospitalar por pensar em dinheiro exclusivamente, não é o seu ambiente, entendeu? Não se faz riquezas no pré-hospitalar, até porque são plantões, né, em maioria dos lugares. A gente vai dar plantão e a semana tem 7 dias com 14 plantões. Então, seu limite de ganhos ele se limita a 14 vezes, entendeu? Então, não é por isso. Eu acho que tem que estar encantado em você fazer a diferença, em você poder salvar uma vida em situações das mais adversas possíveis. Se a gente lembrar a história, esse ambiente foi dominado, né, por muito tempo pelos bombeiros militares, né? Os profissionais de saúde no nosso país, eles não atuavam no pré-hospitalar. E as pessoas que chegavam nos hospitais eram trazidas das mais formas diversas, né? Quando eram trazidas por algum efetivo do bombeiro, era bem trazida, mas quando era trazida no táxi, na carona, em um carro de alguma pessoa, as lesões que poderiam ser menos graves chegavam mais graves pelo transporte. Então, quando a vítima não morria ou se sequelava no pré-hospitalar, ela se sequelava no transporte inadequado, né? Então, muita gente foi transportada em bagageiro de carro, em caçamba de caminhonete, né? Então, assim, o SAMU é um marco na mudança, né, desse atendimento adequado e além dos atendimentos clínicos, né? Porque os bombeiros não fazem atendimentos clínicos, né? Então, aquela pessoa com a diabetes, com a hipertensão, com outras causas clínicas, elas tiveram acesso, né? Às vezes, a primeira porta de entrada da pessoa no Sistema Único de Saúde, o SUS, é o SAMU. O cara não consegue marcar uma consulta, né, no PSF, ou não tem acesso a um ambulatório de especialidades, mas se ele ligar um 92 naquela cidade, ele vai falar com o médico, ele vai receber a telemedicina e pode receber na porta dele até um helicóptero para fazer o atendimento dele ou de alguém da sua família. Então perceba que a gente mudou um paradigma gigantesco, né, de ausência de cobertura, né, de ausência de oferta de saúde para ter uma oferta adequada e bem Sim, capacitada. fez diferença, né? E o senhor saiu daí de Alagoas para ir para depois para Recife. Eu terminei a minha residência em cirurgia geral e passei em urologia e vim para Recife. Eu sabia que duas coisas: aonde era o hospital da minha residência e onde ficava o SAMU de Recife. Então, eu já vim para cá com esses dois propósitos. Né? Falei, ó, já sei onde tem o hospital que eu vou fazer minha residência e já sei onde fica o SAMU. E na época, para minha sorte, teve concurso público. Eu prestei concurso em 2007, foi quando eu comecei aqui. Meu primeiro plantão foi em 1º de março de 2007. Então, me lembro até hoje a primeira ocorrência, né, de tudo, quando eu cheguei aqui. E tive uma jornada, assim, eu posso dizer, de sucesso, né? Porque eu cheguei como plantonista, mas talvez muito jovem, muito empolgado e assim, respirava muito o que é o SAMU. Eu tive uma rápida ascensão a assumir o posto de coordenador geral do serviço ainda em 2008, com um ano e pouco de casa, com uma breve passagem também pelo Núcleo de Educação Permanente do SAMU na época. E, então, eu fiz parte da capacitação do SAMU de Recife, do grupo, e logo na sequência, no final de 2008, em dezembro, eu assumi a diretoria e a qual estou até hoje. Mas já estava acostumado, né? Já teve uma escola em Alagoas. Eu sempre digo, né, Alagoas para mim foi uma grande escola e eu tenho um grande legado com Alagoas. Né? Alagoas é o estado da família da minha esposa, né? Meu filho nasceu lá, então eu trabalhei lá e para mim eu trouxe muito do que Alagoas me ensinou, né? Muito que eu aprendi do SAMU no início veio da escola do SAMU de Alagoas. Então a gente tem bons amigos até hoje lá, inclusive, sempre visita a família da minha esposa lá e muito do que eu aprendi veio do SAMU Alagoas. Então, quando eu assumi Recife, eu também era muito jovem quando eu assumi. Então, a gente já tem modelos, né, que a gente se espelhasse,
O SAMU passava ainda por momentos ainda de entendimento da população. Então, quando surgiu o SAMU, muitas pessoas não sabiam qual era o papel do SAMU, né? Se era um disque ambulância, né? Se era um disque saúde, não entendiam que o SAMU deve atuar em situações de emergência, urgência e emergência, né? Então, por um bom tempo, o trote nos castigou muito, né? Então, as linhas eram ocupadas com pessoas que passavam ligações falsas ou que ligavam para tirar dúvidas. Então, até esse entendimento acontecer, eu acho que esse desafio inicial foi muito grande para a gente fazer essa educação da comunidade, da população, qual era o papel do SAMU, porque até então, quando eu assumi, ainda era um pouco de novidade aqui no Nordeste, na região que eu moro até hoje. A gente precisou fazer um trabalho educativo e, à medida que as coisas foram melhorando, as pessoas passaram a entender qual era o real papel do SAMU na cidade e no estado. Certo. Uma bela trajetória, um belo início já. Doutor, o senhor esteve aqui no Rio Grande do Sul, né, na tragédia aqui, nas enchentes de maio. O senhor já tinha passado por alguma tragédia semelhante no seu estado ou em outro estado? O que o senhor trouxe dessa experiência? Olha, Paula, como o que aconteceu no Rio Grande do Sul, eu deixei até uma bandeirinha de vocês aqui, tá? Em Eu homenagem aqui vi. ao Rio Grande do Sul, a gente botou aqui. Assim, nada foi igual ao que aconteceu aí, tá? A primeira participação em um evento de calamidade, né, de uma catástrofe, foi em 2008, né, no Vale do Itajaí, próximo aí de vocês, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, né? Então, assim, lá foi muito grande também, o que a chuva fez, mas nada foi igual ao que eu vi aí, sabe? Eu participei de diversas tragédias no nosso país ao longo desses quase 20 anos no pré-hospitalar. Hoje tem sido um tema, junto com o aeromédico, que eu tenho estudado muito e tenho me dedicado, né? Posso dizer que acabo sendo uma referência na minha região aqui para esse tipo de situação e até nacional. Essa convocação que houve do Ministério veio de Brasília para que eu pudesse me juntar às equipes da Força Nacional do SUS, né? Que seguiram para o Rio Grande do Sul. E tem uma frase que eu gosto de dizer muito: em todas as outras tragédias que eu fui, a gente chegava, fazia análise de risco, fazia um planejamento e começava a trabalhar. E eu me lembro quando eu cheguei aí em Canoas, né, a gente desembarcou na base aérea de Canoas, se olhava para um lado, olhava para o outro, isso já do avião, quando a gente se aproximou do avião da Força Aérea Brasileira, e passava na cabeça, caramba, isso aqui só Deus resolve. Assim, é uma sensação de algo devastador, sabe? Assim, o que eu vi aí, eu acho que eu não verei nos próximos anos da minha vida. Espero que não veja, sabe? Porque Que foi um fenômeno chocou, da então. natureza. Muito. Eu fiquei, no primeiro momento, a gente se choca, somos seres humanos, né? Temos sentimentos, e apesar de sermos profissionais, mas ao ver o que estava acontecendo aí, eu olhei assim, meu Deus, o que que a gente vai fazer aqui? Porque era muita coisa para fazer. A chuva aí, ela apresentou momentos diferentes ao mesmo tempo em várias cidades. Então, a gente tinha cidades como Eldorado, que estava completamente isolada, cidades que estavam passando ainda por inundação, cidades que estavam sob chuva, depois veio o frio. Então, assim, a gente ficava assim, impressionado porque era como se a natureza estivesse totalmente fora de controle e fazendo todos os seus fenômenos relacionados à chuva ao mesmo tempo. Então, eu vivi a situação na Bahia, foi a anterior à que teve, e aqui em Pernambuco, a chuva veio, fez a sua destruição, foi embora, a gente atuou nos momentos de crise e foi já para a reconstrução. E quando eu passei aí, ao todo eu fiquei 18 dias aí no Rio Grande, a gente começava a diminuir o trabalho em uma região e outra região começava do zero o atendimento de salvamento, tirar pessoas de cima de casas, fazer resgate e daqui a pouco transporte. Então, hospitais que foram completamente alagados. Teve cidades aí, Canoas, que, por exemplo, que a gente ficou, o Hospital Regional de Canoas, o pronto-socorro, o HPS, ele ficou embaixo d'água. Então, pacientes foram retirados de colchões, de macas, em botes. Então, assim, a gente teve que fazer de tudo para salvar vidas, porque foi um fenômeno, assim, absurdo. Então, passado esse primeiro momento, a gente respirou, fez o planejamento, e aqui eu tenho muito orgulho do que foi feito aí por parte da Força,
porque foi a primeira vez que a Força criou uma equipe aeromédica dedicada, né? Então, assim, eu sou fundador da Força Nacional do SUS. Ela nasceu em 2011, lá na tragédia da região serrana do Rio de Janeiro, a qual eu também estava lá. E aí a gente, mas sempre atuava de forma multimissão. Então, os voluntários, eles faziam um pouco de tudo, né? Então, a gente fazia abrigamento, missão exploratória, a gente fazia a parte de vacinação, e fazia também a parte aérea, né? De salvamento aéreo e transporte aeromédico. Porém, essa foi a primeira vez, né? O convite partiu, eu tive a honra de ser convidado a coordenar essa equipe. Foram 43 pessoas, exclusivamente operadoras de suporte médico. Então, eram profissionais de 12 estados do país, então, especializados nesse tipo de atendimento. Isso facilita o nosso trabalho. Então, a tragédia era desafiadora, era gigante o que estava acontecendo aí, mas eu tinha, naquele momento, ao meu lado, os melhores. Então, isso me deu muita tranquilidade em saber que, apesar do grande desafio, a gente estava chegando no Rio Grande do Sul com a melhor equipe possível para aquele momento do Brasil. Então, tinha gente de todo canto, e que estava dedicada, que deixaram seus lares para ajudar pessoas de cidades que nunca tiveram, né? E vocês fizeram de tudo, resgate, atendimento, todos os tipos de emergência possível. Olha, a gente tinha, Paula, de manhã, no nosso briefing, né, nossa reunião inicial, eu falava com os colegas o seguinte: pessoal, vamos dividir, fazer as equipes tinham as escalas, né? Então participamos também de salvamento de botes, né? Deslocamento de alimentação, comida, água potável. E eu até, de forma até de brincadeira, eu falava assim: traga tudo que tiver vivo, né? De animal a humanos. Então nós fizemos resgate de animais, foram mais de 40 animais que a equipe do aeromédico recuperou, né? Cachorros que estavam em cima de casas, gatos, né, pets que estavam isolados, materiais que pudessem ser reaproveitáveis. Então, o Hospital de Canoas, a gente conseguiu acessar, por exemplo, uma máquina de hemodiálise. O município estava tendo dificuldade de fazer hemodiálise dos pacientes crônicos, então a gente conseguiu, com a ajuda do Exército, colocar a máquina de hemodiálise dos botes. Então, médicos e enfermeiros transportaram a máquina de hemodiálise e nós apresentávamos para aquelas prefeituras o material que era resgatado da própria prefeitura. Então, o município de Canoas pôde restabelecer a hemodiálise porque nós trouxemos, imagine, nós somos profissionais de saúde, Sim. mas para aquele momento, o papel de transportar uma máquina de hemodiálise estava salvando vidas também. Então, a gente conseguiu restabelecer o sistema de hemodiálise porque a máquina estava parada no primeiro andar do hospital, porque a água estava inundando tudo. Então, medicamentos, soro, o que você imaginar, Paula, sabe? A gente fez o relatório pós-missão e até causou espanto ver tanta coisa positiva que a gente fez, porque lá na hora que a gente está envolvido na missão, a gente acaba muitas vezes não prestando atenção e dando conta do que a gente está fazendo, né? E aí eu acho que a gente deu uma contribuição muito importante ao povo do Rio Grande nesse momento tão difícil que vocês viveram aí. Literalmente resgataram tudo, de máquinas a animais. Sim, Nossa. era assim, um Robin Hood. Eu dizia a eles: nós vamos para a rua, não tinha hora para voltar e vamos trazer o que a gente puder. A gente respeitava o limite físico de cada um, né? Eram jornadas extenuantes, então havia rodízios, as equipes podiam ter turnos de descanso e também não dava para colocar ninguém em risco, né? Então, é um princípio básico de quem trabalha no pré-hospitalar não se pôr em risco, né? Então, a nossa segurança, a segurança da nossa equipe era algo que tinha que ser muito bem respeitada. Então, a gente saía para trabalhar com isso em mente, mas fazia muito. Talvez, assim, em um dia, a gente sempre fala, a literatura mostra que na tragédia, né, em situações de calamidade pública, um dia trabalhado equivale de 3 a 5 dias normais. Então, o cansaço físico e mental de trabalhar em uma calamidade, ele pode chegar a 5 dias de trabalho habitual. Perceba que é algo assustador. Assustador mesmo. E no seu estado não chega a ter enchente? Tem, mas acho que não com essa dimensão, né? Enchentes desse tipo. Nós tivemos, em 2010, uma grande enchente aqui na zona da Mata Sul. Eu digo que em 2008, eu ainda não era gestor, quando eu fui para Santa Catarina, mas em 2010
eu já atuava como gestor, né? Eu já era diretor aqui do serviço e trabalhava na assistência. Então, a gente conseguia ver uma inundação não tão grande como a do Rio Grande do Sul, porém já tinha um fenômeno de isolamento de pessoas, pessoas feridas e pessoas que perderam suas vidas. O que acontece aqui no Recife, né, eu moro no Recife, capital de Pernambuco, são situações de morros. Então, a chuva aqui, ela causa menos inundação e causa mais desabamento. Então, tivemos fenômenos aqui, como em 2022, que 152 pessoas perderam a vida aqui na região metropolitana do Recife. Então, foi uma chuva gigantesca que nós tivemos aqui. Também foi em maio, foi no dia 28 e 29 de maio de 2022. Foi imensa chuva, foi o volume esperado para mais de um mês, choveu em 12 horas. Então, nós tivemos aqui 6 a 7 cidades da região metropolitana acometida e nós tivemos assim, um desafio grande na época. Eu não gostaria de ficar conhecido, mas muitos já me chamam de Senhor Tragédia em Pernambuco, né, os mais próximos, porque com tantas histórias e participações, a gente acaba se especializando nisso assim, não que seja feliz falar isso, mas é interessante você ter essa experiência porque a gente percebe ao longo das tragédias que a gente vai participando que muitos erros se repetem, né, tanto na mitigação, né, e na prevenção dos acidentes, né, dos incidentes, como também os erros de condução. Então, você ter passado por isso mais de uma vez lhe deixa mais tranquilo e sereno para chegar no terreno tão difícil como foi o Rio Grande do Sul e me assustar no primeiro momento, que eu me assustei, como eu falei para você aqui, mas rapidamente pôr o pé no chão, respirar fundo e dizer, pessoal, nós vamos trabalhar. Tem gente precisando da gente, tem gente que está sem água de beber, está sem comida, está sem energia elétrica, está isolado, está sem a medicação que ele toma de uso contínuo e só tem a gente para poder ou tirar essa pessoa ou prover o mantimento que ela está precisando naquele momento. Então, eu acho que a experiência traz isso, traz essa frieza para que você possa realizar ações no pior momento daquela pessoa, né? Porque assim, vocês viveram isso aí, não sei se você foi atingido, alguém que você conheça diretamente, Não, eu mas fui. então assim, a gente viu aí o pior possível de uma tragédia, a gente conseguiu ver aí no Rio Grande do Sul. Sim, eu saí de casa de barco. Eu senti na pele. Então, Vi, então vi, você vi, viu, bem, vi de perto toda essa tragédia, né? E foi bem marcante, né, para todos nós. Imagina para vocês também que tiveram no dia a uhum, dia, né, que resgatar, que atender e com não foi, força, né? é, a gente tinha momentos de fraqueza, ninguém é super-homem, nem Mulher Maravilha, né? Mas a gente se uniu muito, um grupo muito forte, muito unido, e um ajudava o outro. Isso é uma coisa que a gente precisa ter no dia a dia, é reconhecer-se incapaz, muitas vezes, né? Incapacitado ou até emocionalmente abalado, para entender que eu preciso de um tempo e um olhar o outro, né? A gente sempre conversava isso no final do dia, quando a gente avaliava as ações, a gente perguntava: está todo mundo bem? Alguém quer mudar o que foi feito hoje, amanhã alguém deseja fazer diferente, porque isso era uma construção, né? Era algo que foi feito por várias mãos, né? Então tinha uma coordenação do Ministério, mas para se ter ideia, o município de Canoas foi um dos municípios mais atingidos pela enchente também. A base aérea que a gente estava no local seguro, mas em um determinado momento lá, a chuva começou a aumentar e a cota de inundação que já estava muito alta, ela atingiu 5,30, se eu não me engano, do Guaíba, e nesse valor existia um risco de inundação da própria base aérea de Canoas, né? Então, a gente, além do receio de estar trabalhando nos locais de difícil acesso, com pessoas isoladas, o local que a gente dormia, o local que a gente fazia nossas refeições estava ameaçado de ficar inundado. Então, perceba que, do ponto de vista psicológico, também não foi fácil para a gente lidar numa área de risco, né? Então, é aquele princípio que eu falei para você, de estar seguro, desculpe, manter-se seguro, a gente acabou se colocando em risco também. Então, eu lembro que uma frase que eu escutei da minha família foi o seguinte: você está indo para um lugar que todo mundo não quer estar, né? Então, isso é muito forte.
Então, eu vi isso da minha mãe, ela falou assim: meu filho, pense direitinho se é isso que você quer fazer, porque as pessoas estão saindo do Rio Grande do Sul. Você está indo para lá. Eu falei, mãe, mas nessa hora eles precisam da gente, eles precisam da nossa força de trabalho. Eu preciso estar no Rio Grande do Sul, porque, digamos, acabamos fazendo um paralelo aqui, que não tem assim. A Olimpíada, você pega os atletas do seu ápice que treinaram durante 4 anos e vão lá dar o seu melhor, né? Então, não que é um momento de felicidade isso, mas estar no Rio Grande do Sul deveria ter as pessoas mais capacitadas e mais treinadas para isso. Então, a gente levou pessoas treinadas e eu me coloquei nessa posição, porque eu achei, eu devo estar lá, eu não podia assistir de casa, de televisão, ou pelo rádio, ou pela internet, ou pelo YouTube, como a gente está conversando aqui agora, histórias que eu poderia ajudar e fazer a diferença. Então, eu não tive dúvidas quando eu recebi a ligação. Em menos de 6 horas da primeira ligação à última, eu já estava embarcando no aeroporto em direção a Canudos. É. Mãe sabe das coisas, né? Mas a sua profissão fala mais alto, o coração fala mais alto, né? Exato, exato. Doutor, são muitos anos, né, de SAMU, Recife. Qual o balanço que o Sim. senhor faz, de ontem e hoje do serviço? O que está mudando o que que mudou na prática? Melhorias, desafios? O Recife, ele sofreu uma verdadeira revolução, né? Quando a gente assumiu o serviço, o SAMU rodava com 5 ambulâncias, né? Nós não tínhamos motolâncias aqui, era um serviço ainda muito modesto, e que uma cidade grande como o Recife, que tinha desafios muito importantes que a gente não conseguia vencer. Então, a gente partiu daquele momento em 2008 para chegar hoje, em 2024, com 26 ambulâncias rodando na cidade, 13 bases centralizadas na capital. Hoje nós regulamos 72 cidades, né, do estado de Pernambuco, né, nessas incluída a ilha de Fernando de Noronha. Temos hoje parceria com a PRF, né, um convênio antigo nosso, dos mais antigos do Brasil, com o resgate aeromédico, o qual eu também sou médico do resgate aéreo. Então, assim, e temos também 8 motocicletas rodando todos os dias. Então, nós hoje tornamos um porte maior do que éramos no passado, apesar do crescimento dos afixamados, né? Então, nós atendemos hoje por mês quase 60 mil ligações da nossa central. É um número muito grande, então são mais de 10 mil atendimentos por mês essa Atendimentos central realiza. variados. Variados, né? Nós temos os atendimentos clínicos e os acidentes, né? Os sinistros de trânsito, né? Principalmente com motocicletas, né? Então, esse, você falou em desafio, esse é o nosso maior desafio hoje, é como enfrentar essa epidemia dos acidentes envolvendo motocicletas, né? Então, hoje muitas pessoas estão transportando e sendo transportadas por motocicletas, muitos deles não se respeitam as leis de trânsito, então hoje é o nosso, talvez, principal cliente, né, digamos assim, do dia a dia do SAMU, é o sinistro envolvendo motocicleta. Qualquer que seja ele, moto, carro, moto pedestre, moto com moto. Então, a gente tem casos de motociclistas que sobem a calçada e atropelam pessoas que estão na calçada. Então, hoje, todo mundo que trabalha no SAMU, quando vem trabalhar, sabe que vai atender o motociclista naquele plantão. É muito difícil a gente passar um plantão aqui que ninguém atenda um motociclista gravemente ferido. Infelizmente, porque o sinistro de trânsito ele é algo prevenível, né? Então a gente consegue prevenir, mas as pessoas, quando negligenciam os seus EPIs, os seus equipamentos, ou a própria motocicleta, ou a lei de trânsito, ele vai se ferir ou vai ferir alguém, né? É uma epidemia, na verdade, né? Eu acho que o Brasil todo sofre isso, né? Os serviços sofrem isso. Uhum. É uma epidemia e é uma epidemia cara, sabe, Paula? A gente sabe que o paciente na motocicleta ele está muito exposto. Então, quando alguém colide um carro, machuca o carro, ele dota de sistemas de segurança, o cinto de segurança, o próprio airbag, barras de proteção, e que mesmo a colisão muito feia, né, muito com energia muito grande envolvida, ele pode ter um ferimento leve, um corte, uma contusão. A motocicleta não, ele tem um capacete, muitas vezes apenas o capacete, e tem fraturas complexas de membros, ele pode ter amputação, ele pode ser aposentado precocemente. Então, perceba, tudo isso é custo. Então, o paciente ferido de moto,
ele faz às vezes 10, 12, 13 cirurgias no internamento só. Ainda tem a parte de reabilitação motora, fisioterapia, então tudo isso é custo para o SUS, entendeu? Então, perceba que eu pego pessoas em idade de produção elevada, porque são jovens, a maioria deles, que podem perder a vida, podem ficar sequelados ou podem levar um tempo muito grande a tornar-se economicamente produtivos novamente. Então, olhe toda a cadeia que é envolvida do trabalho de pessoas que estão, digamos, se matando no trânsito, né? Porque a palavra mais adequada hoje é É essa, uma guerra, infelizmente, né? é uma guerra. Eu acho que é a verdadeira guerra urbana, o que eles fazem, infelizmente, né, não deveria ser assim, mas a entrega tem que ser muito rápida, porque quanto mais entregas ele fizer, maior é o salário dele, ou ele está levando pessoas que tem que chegar rápido nas suas cidades, então, assim, perceba que ele sobe na motocicleta e ele se transforma, né? Então isso é perigoso. Gostaria agora de saber qual é os desafios, quais são os desafios de ser gestor de um SAMU no Brasil hoje. Olha, o principal desafio hoje do gestor do SAMU é ainda a fixação e a qualificação diante a superlotação das emergências. Eu acho que as emergências hoje, o SAMU ele se prepara, ele se qualifica, mas tem que enfrentar uma superlotação absurda hoje. Então, a retenção das macas, que hoje é um equipamento fundamental para o atendimento do SAMU. Então, a gente chega em hospitais, em UPAs, em locais em que essas macas ficam presas. Então, enquanto o hospital superlotado não fecha sua porta, o SAMU sem maca deixa de funcionar. Então, para se ter uma ideia, aqui em Recife, nós temos 3 macas por ambulância. Então, isso é um número que não veio da minha cabeça, a gente foi aumentando as macas conforme a necessidade e chegamos a esse número de 3 para que a gente possa não parar o SAMU na capital de Pernambuco. Então, cada ambulância tem 3 macas para isso. Então, hoje, a epidemia do trauma, né, e o trauma de motocicleta faz com que mais pessoas acionem o 92. Então, a gente hoje tem esse desafio de entender como funciona, porque muitas vezes municípios não têm uma atenção primária que funcione, não tem serviços de psiquiatria que funcionem, não tem serviços de especialidades que funcionem, as filas de cirurgias, principalmente pós-pandemia, né? Então, a pandemia, ela represou muitas patologias, muitas doenças. Então, falar um pouco da minha área, que sou urologista, então, assim, as pessoas que tinham problemas de próstata até a epidemia, né, antes da pandemia, antes de 2020, elas tinham acesso minimamente ao urologista, né, então faziam o tratamento, tomavam medicações. Essas pessoas hoje vão parar na emergência com retenção urinária, são sondadas, têm infecções, então perceba que a gente parou de tratar o paciente na fase inicial do diagnóstico para tratar nas suas complicações. Então, o acesso aumentou muito, as unidades não se prepararam para isso, porque foram 2 anos e meio de pandemia, na qual se acabou tratando exclusivamente a pandemia, porque o que tinha que ser era isso, e as outras doenças não esperam, né? Elas ficaram esperando a vez dela, quietas, e dizendo, não, quando a pandemia passar, a gente vai incomodar os pacientes e vai pressionar o sistema de saúde. Não, o sistema de saúde nunca viveu pressão tão grande como agora, então nós temos hoje um grande número de acesso ao SAMU. Acho que outro desafio é a questão da centralização do serviço. Nós estamos trabalhando para chegar a 20 unidades na capital descentralizadas, né? Hoje nós temos 13 bases em Recife. Eu sempre falo que a gente não adivinha, né, aonde vai acontecer o acidente, mas eu posso estar próximo do acidente, posso estar próximo do chamado. Então, nossa meta é ter 20 bases na capital com 30 ambulâncias rodando, né? Estamos próximos, mas precisa ainda de aprovação do Ministério para que a gente chegue nesse número de 30 ambulâncias e que chegue nesse número de 20 bases. E isso Então, esse é seria o outro desafio. suficiente. Isso seria o suficiente. Veja, não existe atendimento 100%, né, em nenhum país do mundo, né, mas a gente teria o que a gente avalia sempre aqui é a demanda reprimida, né, a gente criou essa métrica aqui, digamos assim, que na pandemia a gente usava 10%. Então, o que é isso? Toda vez que a demanda de síndrome respiratória aguda passava de 10% de não atendimento, a gente colocava uma ambulância a mais na rua. Então, a gente chegou a rodar
no pico da pandemia, nas ondas da pandemia, com 36 ambulâncias aqui na capital. Porque a gente, toda vez que chegava, beirava os 10% de demanda reprimida, a gente colocava mais uma ambulância na rua, essa demanda baixava. Então, com 30 ambulâncias, nós vamos ter uma demanda reprimida aqui na capital do Recife em torno de 6%. Então, a gente acha que com essas 30, não que a gente resolva os problemas inteiros da emergência pré-hospitalar no Recife, mas a gente vai estar bem próximo de uma solução boa, né? Para você ter uma ideia, a gente hoje consegue, no trauma, né, nos acidentes, atender 80% do que nos pedem, né? Lembrar que tem bombeiro também na jogada, né? Então, assim, a gente consegue chegar a uma cobertura muito próxima desses 100%. Então, assim, a gente quer aumentar para poder chegar em mais locais e menos pessoas sejam atendidas e transportadas de forma inadequada. Então, a nossa ideia é melhorar isso para que a gente possa ter um SAMU mais adequado. E, por fim, a integração e agregar tecnologia. A gente está hoje aqui fazendo essa entrevista, esse podcast, né, essa conversa à distância, né? Você está aí no Rio Grande, eu estou aqui em Pernambuco, então a gente pode hoje usar ferramentas como um smartphone, né? Existem hoje aplicações, soluções em TI para que eu possa melhorar a minha assertividade, eu diria até em questões de inteligência artificial, você tem hoje preditores de sinistros, né, de acidentes, né, disponíveis no mercado, soluções de TI, que eles podem, analisando câmeras semafóricas, eles podem, analisando estatísticas daquela região da cidade, prever ou predizer que estamos próximos de um acidente de trânsito. Então, perceba que isso, você integrando plataformas como essa no serviço de urgência, vai melhorar muito, que eu vou poder, por exemplo, às 18 horas, em uma determinada avenida da cidade do Recife, encostar motocicletas, né, motolâncias do SAMU, ou colocar ambulâncias, e elas vão ficar paradas lá, como a polícia coloca viatura em locais de maior violência, eu posso colocar ambulância em locais onde eu tenho um horário ou momentos do dia que vai haverá mais acidentes. Então, essa tecnologia precisará ser incorporada, espero que no futuro próximo. Esse é um desafio para os SAMUs, eu entendo, de grandes centros, né, para grandes capitais como é o Recife. Nós temos trabalhado com preditores de inteligência artificial aqui, o sistema que a gente usa hoje, ele já nos dá tendências ainda com uma precisão pequena, mas isso tende a aumentar com as futuras atualizações. Isso hoje, quando eu lhe falei de 20 bases e 30 ambulâncias, é baseado numa estatística e numa leitura do que eu faço no dia a dia na nossa cidade. Então, perceba que a tecnologia ser integrada, ferramentas de rede social e aplicativos de comunicação precisam ser incorporados nas centrais do SAMU. Eu falo aqui com minha equipe, eu não posso pedir comida pelo celular, pedir um transporte pelo celular, pedir comprar alguma coisa para minha casa pelo celular, mas eu não posso pedir socorro por um aplicativo. Né? Então, assim, não sei se você já parou para pensar nisso, mas imagine, eu peço tudo pelo celular hoje, né? Mas para pedir socorro, eu tenho que ligar um 92, eu tenho que falar com a pessoa do outro lado, eu tenho que passar a ligação para o médico e após a avaliação médica, eu vou receber o socorro de uma moto, de uma ambulância básica, de uma ambulância avançada ou de um helicóptero. Mas por que eu não posso pedir emergência por um aplicativo que tenha um algoritmo? Não estou dizendo que eu sou médico e defendo a minha categoria e a minha profissão, mas eu acho que a gente precisa evoluir para que no futuro eu possa solicitar emergência mediante um algoritmo que seja criado e que seja aprovado pelos conselhos de classe, principalmente pelo Conselho Federal de Medicina, para que a gente gere, né, aquela pessoa que já tem um cadastro, que já tenha um histórico de saúde no banco de dados do SAMU, e quando ela tem uma dor no peito, ou quando ela tem uma dor de cabeça muito forte, ou um cansaço acima da média, ele acione esse aplicativo, tá, que ainda não existe, mas que ele possa chegar esse pedido de socorro na minha central, o médico possa fazer a leitura daquele prontuário, daquele paciente, e a gente mande uma viatura sem ter recebido uma ligação sequer. Então, eu acho que essa evolução, não sei se estarei aqui para ver isso na direção, mas eu acho que eu vendo isso acontecer, eu ficarei muito feliz em saber, poxa, que passo grande o hospitalar está dando para salvar a vida de pessoas. Como eu Só falei, que não não dá vai, para. só que não vai ser, eu acho que os grandes centros, ok.
mas talvez o interior ainda leve um tempo para ter essa tecnologia Eu, disponibilizada, né? eu iria além, Paula. Eu não sei se precisaria também, porque eu acho que o grande centro hoje, principalmente pelos desafios urbanos do trânsito, do deslocamento, eu acho que isso agrega mais. E aquela história, nem sempre o que é mais moderno, o que é mais tecnológico, é necessário para todos. Eu acho que o que é mais necessário para aquele ambiente, para aquele tipo de trabalho, é o que é de fato preciso, entendeu? Então, assim, se eu tenho municípios aqui que fazem 40 ocorrências por mês. Então, um município como esse, que possui uma ambulância, ele consegue fazer esses 40 atendimentos de forma adequada, sem haver necessidade de eu aumentar a minha resposta naquela cidade. Então, acho que as soluções de TI, inteligência artificial, vão chegar. Eu digo sempre pelas grandes cidades, tudo isso é muito caro no seu início, né? A gente sabe como é. É só a gente avaliar as tecnologias iniciais. Tá aí os carros elétricos, né? Estão aí os carros elétricos para mostrar isso, que há tempos atrás eram quase que proibitivos para o acesso da população. E hoje muitas pessoas já têm um carro elétrico ou híbrido na sua garagem, né? Não é a realidade ainda, porque são carros caros, mas já mudou. Então, talvez essas soluções de inteligência artificial ainda estão muito distantes de muitos SAMUs, mas eu acho que elas vão acontecer. Eu tenho lido muito sobre isso. É uma tendência, inclusive, mundial para o serviço de emergência. Então, acho que a gente tem que evoluir nisso também. Como eu falei, eu faço essa comparação da alimentação ou do transporte, mas, poxa, no pior momento, que é o momento do risco de vida, eu tenho que burocratizar o acesso, digamos assim. Não é uma burocratização, é um protocolo que tem que ser respeitado. Eu posso acelerar esse protocolo. Então, para você ter uma ideia, aqui em Recife, nós estamos criando, a prefeitura está criando o prontuário de saúde eletrônico, né, que chama RES, que é o Registro Eletrônico de Saúde, que apenas com o CPF do usuário do SUS, eu vou conseguir acessar todo o histórico daquele paciente. Então, por exemplo, se eu jogar, você faz uma ligação para o 92 aqui na capital, e você diz, eu sou morador do Recife, estou passando mal. Aí eu pergunto, qual o seu CPF? Se ele me der o CPF dele, na hora que eu jogar no meu sistema aqui de despacho, eu vou levantar um prontuário dele. E vou saber que ele tem pressão alta, que ele usa 3 remédios para pressão, que ele foi na última consulta com um cardiologista do município há 3 anos, então provavelmente aquele remédio pode estar desatualizado. Então, perceba que essa automação e essa qualidade na escuta e no acesso à informação vai trazer melhorias para a assistência. É indiscutível que eu vou atender melhor, é indiscutível que eu vou priorizar e escolher quem mais precisa no menor tempo. Concordo com você, eu acho que o interior não deve ter esse acesso no primeiro momento, porque eu acho que talvez não precise, não que não mereça, mas eu acho que é custo-benefício. O recurso do SUS não é um recurso que sobra, que você tem para poder fazer experimentos onde não precisa. Eu acho que a gente vai ter isso para muitas cidades, cidades grandes, e espero que no futuro, médio e longo prazo, vire realidade. Não, é um sonho para todo atendimento, né? E eu acho que só tem a população ganha, o serviço ganha, eu acho que, enfim, é bem importante. Sem dúvida. Doutor, são muitos anos de APH, né? E o senhor tem uma trajetória intensa, então, quais são os casos que lhe marcaram? O senhor tem algum especial? Ou tem mais de um caso que lhe marcaram nesses anos que o senhor gostaria de compartilhar? Olha, Paula, assim, eu sou pai, né? Eu tenho 2 filhos, é um casal, João e Marina. E casos envolvendo crianças são os casos mais especiais, principalmente naqueles que crianças estão muito graves. Então, eu fui uma vez com um acidente de trânsito. O Recife tem alguns canais aqui, né? Recife é uma cidade cortada por 2 rios, né? Então, nós temos alguns canais grandes e que o carro tinha caído dentro desse canal e a gente chegou lá, chegou primeiro do que o bombeiro e eu vi a criança que estava grave e assim aquela vontade de entrar na cena para poder retirar a criança, a cena não era segura e a gente angustiado até a chegada do bombeiro e o bombeiro chegou, então isso para mim foi algo bem marcante. Eu acho que esse caso ele me permeou por muito tempo o meu imaginário de lembrar todas as vezes. Eu deixei a criança viva, né, no Hospital da Restauração aqui, mas foi
muito grave. Depois, infelizmente, ela acabou falecendo. Esse caso eu me lembro muito. E se eu puxar da memória mais recente, houve um colapso de estrutura ano passado aqui na cidade de Paulista. Eu estava aqui no SAMU no dia e foi aonde morreram 16 pessoas. Era um edifício caixão e a gente foi para lá para atender. A gente conseguiu resgatar com vida uma pessoa. Foi a Evelyn, né? Vou falar o nome dela porque saiu na imprensa e tudo. Ela está viva, graças a Deus, até hoje. Mas a gente levou 11 horas para retirá-la dos escombros, sabe? Era uma garota de 15 anos, né? E assim, ela ficou conversando com a gente. Ela estava no quarto com o namorado dela e o namorado, ele, na hora que o prédio começou a colapsar, essa é uma leitura que a gente fez na cena, ele se jogou por cima dela para protegê-la e a viga do quarto acabou caindo em cima dele e ele morreu. E durante essas 11 horas que ela estava presa às ferragens, ela estava com o corpo do namorado dela em cima dela, entendeu? E como a gente acessou a parte anterior, né, do quarto, né, pelo teto, a gente não podia, o bombeiro não podia fazer a escavação sobre o cadáver que estava lá. Então, a gente teve que fazer, escavar por trás dela e tinha cama, tinha muito entulho e eu estava na cena segura porque eu tinha um treinamento já de estrutura colapsada, né, que eu fiz ao longo da minha vida. Então, eu fiquei na zona quente, com capacete, com EPI, com tudo que era necessário. Eu e a enfermeira que estava comigo, a dona Sônia, e assim, a gente teve que funcioná-la na cena, dar oxigênio, acompanhar aquele sofrimento dela. Foram 11 horas para a gente tirar ela de lá, sabe? Conversar com ela, para poder ela estar atenta, para a gente avaliar o nível de consciência dela, e aqui chovendo também. Então, assim, foi uma situação bem pesada. Essa me marcou muito e depois que a gente conseguiu tirá-la, mandá-la para o hospital. Isso foi na sexta-feira. No domingo, ela conseguiu meu telefone através do colega que estava de plantão lá e mandou um áudio para mim, sabe? Agradecendo. Esse áudio eu sempre escuto ele porque eu talvez nunca mais a veja, sabe? E ela talvez nunca mais me veja. E assim, mas ela me marcou, porque eu passei 11 horas trabalhando para deixá-la viva. E para ela, aquela voz que ela escutou ao longe, porque no início era apenas um buraco na parede que a gente fez, né? E aquele buraco foi aumentando, foi sendo quebrado. Depois ela virou um rosto, ela deixou de ser uma voz, passou a ser um rosto. E ela me viu e me pediu o tempo inteiro que tirasse ela lá com vida. E essa conversa ao longo de 11 horas, e você querendo fazer o salvamento, retirá-la, a gente sabe que não pode ter pressa nessas horas, tinha que ter segurança, porque a estrutura foi colapsada, mas tinha outro lado do prédio caixão que poderia ruir também, então a gente teve que evacuar ao longo dessas 11 horas, porque ouviu-se estalos na edificação. Então, assim, foi bem dura essa ocorrência desse Era colar de muita caixão, porque informação numa cena só, né? muita informação, e ao passo que eu estava lá com ela, achavam-se corpos, né, na verdade, não sabia porque se estava vivo ou não, e como eu era o único médico que estava dentro da zona quente, eu precisava testar esses óbitos. Então, eu tive que atestar 16 pessoas mortas, e aí adultos, crianças, entendeu? Então, essa cena, essa ocorrência foi uma ocorrência pesada, sabe? Essa Ao ocorrência mesmo bem tempo dura que para mim. tentava salvar ela, tinha que dar os Isso. dos óbitos. Tinha porque quando a cena era uma cena restrita, então eu não podia ter acesso a qualquer profissional, então era só apenas os resgatistas, né, os profissionais do bombeiro, e tínhamos dois profissionais de saúde, eu e a enfermeira. Então, quando havia isso, eu deixava a enfermeira com a Evelyn e eu seguia para ver naquele local. A massa de concreto e de entulho era muito grande, então assim, a gente sabia que quando encontrava alguém, a chance de ela estar sem vida era muito alta, porque fazia-se a busca, né, o chamado de voz, né, se alguém tiver com vida, faça algum sinal, bata, faça barulho. Isso foi feito nas primeiras horas, então, à medida que o tempo ia passando, cada corpo que ia sendo encontrado era sem vida, né, assim, cada pessoa, digamos assim, no início era uma pessoa e depois se transformava num corpo. Mas eu tinha que ver, eu tinha que ir lá constatar esse óbito para que o bombeiro fizesse a retirada com mais pressa ou com menos pressa, porque quando a pessoa está com vida, você precisa ser mais rápido nos movimentos para poder retirar aquela pessoa. Quando a pessoa está sem vida, você pode usar máquinas um pouco mais pesadas
fazer remoções de placas, né, porque são edifícios que eles, quando colapsam, é feito sanduíche, né, eles colapsam dessa forma. Então, o esmagamento é absurdo das pessoas, né? E eram prédios condenados, né? Esse prédio era um prédio condenado e que a população ocupou de forma irregular, né? Então, imagine você as condições do edifício como era, né? Então, é um edifício caixão, que é um edifício de construções duvidosas, né? E que estão ameaçados e interditados pela Defesa Civil. Então, a gente foi preparado para o pior, mas eu não imaginava que ficaria 11 horas para salvar essa vida. E a gente tirou ela sob muita chuva no dia. E no final, realmente, no final, a chuva apertou bastante. E a gente conseguiu tirá-la sem hipotermia. Ela foi para a cirurgia, tinha fraturado as duas pernas. Ela fez uma síndrome compartimental, então ela teve uma gravidade severa, mas graças a Deus ela está viva hoje, com seus dois membros funcionando, e assim, perdeu a família, foi a única sobrevivente da família dela, então era uma carga emocional pesada, porque naquele quarto dela lá só sobrou ela. É uma história em tanto, bem marcante mesmo. Doutor, o senhor também é coordenador do Aeromédico da Força Nacional. Conta um pouquinho qual é o trabalho do aeromédico e quais são as principais demandas. O senhor, de repente, pelo Rio Grande do Sul foi uma das atividades, mas quais são as maiores demandas da força? A Força Nacional ela é acionada, né? O Ministério da Saúde ele aciona a força quando há uma necessidade de apoio externo a qualquer que seja aquela emergência em saúde pública, né? No caso do Rio Grande, foi uma emergência em saúde pública de origem catastrófica, né? Uma calamidade pública em virtude das chuvas, mas pode ser como a questão da seca, né? Que nós estamos tendo hoje na região norte do país, pode ser também uma desassistência por uma doença como uma pandemia, como uma doença diarreica em comunidades indígenas, de povos originários. Então, a força é acionada quando aquela região ou aquele município não dá conta dessa demanda. Especificamente o aeromédico, o Rio Grande foi a primeira experiência, né? Nós criamos, né? O Ministério me deu, quando me convidou para o aeromédico, eu fiz essa sugestão, falei assim, olha, por que a gente, ao invés de trabalhar com diversos voluntários, a gente não coloca um grupo especializado para esse atendimento, né? Colocar pessoas específicas e convidar especialistas. Então, é inédito isso, começou no Rio Grande, então é a primeira vez que a gente está tendo a equipe dedicada para esse tipo de situação, essa foi a primeira missão, então o Rio Grande do Sul foi o nosso teatro de operações inicial, então a ideia é que esse grupo fique permanente e caso haja futuros acionamentos, a gente mande, são duplas, né? A gente trabalhou em duplas, então o tempo inteiro era sempre um operador de suporte médico e um enfermeiro, então a gente tinha sempre essas duplas para tripular tanto aviões, que são a asa fixa, né? Quanto helicópteros, que é a asa rotativa. Então, eram pessoas especialistas e treinadas para ambientes habituais de tragédia e também em aeronaves. Então, isso facilita o trabalho e qualifica a mão de obra. Então, a força, ela existe para atuar nessas ações e se eu puder atuar com especialistas, melhor ainda. Eu acho que essa que é a ideia, é a gente poder chegar em locais que está passando uma dificuldade tremenda com pessoas que não são inexperientes. Então, o aeromédico da força ele tem esse papel. O ambiente aéreo é um ambiente de maior dificuldade, de maiores riscos. Eu não posso levar pessoas inexperientes, ainda mais numa situação tão difícil como a do Rio Grande. E, então, não dá. Eu acho que foi um passo enorme que a força deu aí no Rio Grande do Sul, nessa criação digamos, dessa sub-equipe, né, dessa equipe especializada, né, é a especializada da especializada, eu sempre falo. Então, a gente tem hoje no Ministério da Saúde a Força Nacional do SUS, que dentro da Força Nacional do SUS existe um setor, o seu aeromédico, que pode atender qualquer demanda, uma vez acionado em qualquer parte do Brasil, ou até fora dele, se assim o governo brasileiro for demandado. Certo, é um passo importante porque as catástrofes estão aí e elas tendem a aumentar. Sem dúvida nenhuma, a gente sabe, a gente conversa em rodas de discussão nacionalmente que os fenômenos climáticos vão acontecer a qualquer momento, né?
A gente terminou o de vocês aí, vai ter outro já já. Daqui a pouco chega o período de chuvas na região Nordeste. Então, assim, tem também Rio de Janeiro, que na época de janeiro, Espírito Santo também, tem muito fenômeno climático. Então, assim, a gente já conhece regiões do Brasil que passam por isso. O mundo inteiro está passando. Então, vivemos na Europa recentemente altas temperaturas, pessoas que morreram de desidratação e do calor. O frio em muitas cidades está extremamente pesado. Então, perceba que a natureza está cobrando o preço dela de tanto sofrimento que ela vem ao longo de anos, né? O homem vem causando danos à natureza por muito tempo. Então, o preço está sendo cobrado. Então, assim, haverá sim, a gente só não sabe o dia e a hora, mas a gente tem certeza que vai ter de novo outro acionamento, outro evento. Não sei se tão grande como foi o do Rio Grande, né? O do Rio Grande foi uma coisa assim absurdamente grande, mas caso tenha menor ou de igual proporção, nada melhor do que ter uma equipe treinada para responder. Certo. Bom, doutor, lhe agradeço a participação. Bate-papo muito bom, experiência maravilhosa no APH, sempre bom ouvir bons profissionais como o senhor contando suas histórias. Olha, Paulo, eu que agradeço, tá, a todos vocês da Emergência Entrevista aí, da revista Emergência, da Proteção. Eu, assim, tenho uma história bem bacana com vocês. Lá atrás, a gente já tinha uma parceria com a Proteção Eventos, a gente fazia o evento aqui, a Prevenor, né, que era o evento os primeiros eventos científicos que nós fizemos aqui no SAMU. Eu estava já chegando na direção, então, na pessoa aí do Alexandre, toda a equipe de vocês. Então, a gente tem essa parceria lá há muito tempo. Acho que se confunde um pouco a minha trajetória no início aqui do SAMU. Então, eram eventos que a gente fazia a cada 2 anos, foram eventos bem marcantes aqui no Nordeste, aqui em Recife. Então, fiquei muito feliz, gostei muito do formato. Parabéns a todos vocês aí. Muito legal bater esse papo, contar um pouquinho das histórias. Fiquei muito feliz. Obrigado mesmo pelo convite. A gente que agradece. Esse foi o Emergência Entrevista de hoje. Nós conversamos com o Dr. Leonardo Gomes, do SAMU Metropolitano do Recife, uma grande personalidade no setor de APH. Nos vemos no próximo programa.